Os irmãos podem ficar em pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler 2 versículos e depois vou estar discorrendo. Amém, irmãos? A gente aí vai discorrendo. Não dá para se falar sobre o texto todo, do qual o contexto, são muitos versículos, mas a gente vai estar falando sobre a ira de Deus, que é o princípio, e depois nós vamos dando continuidade e vamos falando algumas coisas que é assim que o Senhor coloca no nosso coração sobre a revelação do seu ser, a revelação de Deus, quem é Deus e quem somos nós. Amém? Porque Deus não é aquilo que eu penso que Ele é e nem o que você pensa que Ele é. Eu não sou o que eu penso que eu sou, nem você é aquilo que você pensa que você é. Você é, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E Deus é aquilo que Ele diz que Ele é, e não aquilo que as pessoas dizem que Ele é. E nem o que eu digo, o que eu penso acerca de Deus. É o que Ele diz que Ele é. E nós vamos estar vendo isso, amém? Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 28 e o versículo 32. Versículo 28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. E aí o versículo 32 vai falar sobre conhecimento. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Os irmãos podem estar sentando em nome de Jesus, e agora nós vamos falar sobre a ira de Deus, sobre a ira de Deus no Antigo Testamento, na Velha Aliança. E o título da mensagem é A Ira de Deus no Tempo da Graça. Esse é o título da mensagem que nós vamos estar trabalhando hoje. Amém? Como introdução, irmãos, para que a gente se situe no tempo desse texto que nós estamos lendo, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que a gente não perdesse nunca quando lê o livro de Romanos. Toda vez que você que estiver me ouvindo, nós aqui presentes, Deus coloca no meu coração para falar isso para os irmãos. Toda vez que você for ler o livro de Romanos, entenda que ele foi um livro preparado por Jesus e ditado para o apóstolo Paulo. Então, toda vez que você entrar para ler o livro de Romanos, tenha isso em mente. E nós vamos confirmar no Evangelho, vou confirmar o que eu estou falando. Porque com esse entendimento preliminar, você vai conseguir compreender o livro de Romanos melhor. Compreendendo o livro de Romanos, automaticamente, toda a ramificação das cartas de Paulo vai estar confirmando a salvação. Pode ver que ele diz assim, no versículo, volta um pouquinho aí, no versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvação. E todo o livro de Romanos vai trabalhando, falando, o apóstolo vai estar trabalhando sobre salvação. E quando ele, no livro de Romanos todinho, ele vai trabalhar, ele começa falando aqui o que nós vamos ver sobre a ira de Deus, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento. E ele vai falando, vai deixando no restante da carta, conforme nós vamos aprendendo mais para frente, vamos estar meditando e falando, ele vai explicar e transformar as nossas mentes pelo poder do Espírito Santo, para que compreendamos, pelo poder do Espírito Santo, ter um conhecimento de Deus e da salvação
de Deus para a nossa vida. Para a gente compreender que a salvação é um processo progressivo, né? Então toda a carta vai tratar, e isso, na carta toda, ela vai tratar de questões que exigem prática nossa. Exige uma prática, não é só ouvir. A fé ela vem por ouvir, mas exige uma prática nossa. Amém? Então, tendo isso em mente, precisamos entender, eu quero começar a falar com os irmãos, mas queria que os irmãos voltassem um pouquinho no livro de Atos, no capítulo 26, é só voltar um pouquinho aí, para a gente confirmar o que eu disse com relação ao que Paulo recebeu diretamente de Jesus. Veja bem, com esse entendimento, fica mais fácil compreender a carta. Quando você começa a ler a carta, isso aqui ajuda muito, essa compreensão de que ele recebeu tudo que está aqui na carta de Romanos, ele recebeu diretamente de Jesus, que foi falar com ele, ressurreto. Os irmãos conseguem compreender isso? Isso é muito forte, irmãos. Veja o capítulo 26 do livro de Atos, no versículo 14. Ele vai falar... Lembra que quando ele começa a carta, ele começa falando Paulo, servo de Jesus Cristo, e chamado para ser apóstolo, aquela coisa toda, mas olha o chamado dele, como é que foi, né? E aí nós vamos ver o que Jesus vai fazer através da vida dele, ó. Versículo 14, foi quando ele caiu do cavalo lá. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? É o Paulo falando. Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo e dos gentios, a quem agora te envio. E com qual propósito Jesus fez isso? Para lhes abrir os olhos das trevas, os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Esse é o propósito da carta de Romanos. Então, quando você vê alguém falando, usando um versículo bíblico da carta de Romanos, tudo posso naquele que me fortalece e leva você para grana, prosperidade financeira, não liga para isso não. Porque o propósito da carta de Romanos não é trazer bênção terrena para você. Não estou dizendo que Deus não vai fazer, vai fazer. Mas a pregação que foca nisso não é uma pregação baseada no fundamento dos apóstolos. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele vai e desemboca lá para uma bênção material. E, enfim, e vai usando. Eu não quero falar sobre essas coisas, porque não... Eu quero falar do que Jesus fala aqui. Então, é para esse propósito que ele escreveu a carta de Romanos. Jesus chamou ele para escrever a carta de Romanos. Volta mais um pouquinho. 23, 11. Alguém pode dizer, não, mas a carta de Romanos não é só a carta de Romanos, não. Mas eu quero provar que realmente a carta de Romanos foi um negócio especial. Atos 23, versículo 11. Olha, eu não vou nem procurar na Bíblia porque está no telão. Olha que legal, ó. Na noite seguinte, Paulo está discutindo lá com fariseus e tal, os caras estão querendo
meteu o pau nele, e aí ele diz, acontece isso, ó. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então o apóstolo Paulo recebeu tudo com esse entendimento. Toda vez que nós vamos entrar na carta de Romanos, o Jesus ressurreto está falando através da vida de Paulo, porque foi ele que ditou tudo para Paulo como deve ser feito. Amém? Agora vamos falar como é que, com esse entendimento, Paulo começa a carta. E ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, né, já comentamos sobre isso, e separado para o Evangelho de Deus. Amém? Capítulo 1, versículo 1. O qual antes havia prometido, nós já vimos, passamos por isso e tal. E aí Paulo vai discorrendo e tal. Quando chega no versículo 16, para nós entendermos o que eu vou falar sobre a ira de Deus, nós precisamos saber que o livro de Romanos, então, é um livro que trata de salvação. Jesus veio tratar com salvação. O livro de Romanos fala sobre salvação. O seu contexto todo é salvação. E ali tem muita ramificação que Jesus vai buscando aqueles que creem. Amém? Não me envergonhe, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o livro de Romanos é uma carta que, se você quer saber sobre o poder de Deus para a salvação, o que devemos fazer, como devemos proceder, como que devemos viver como crente, livro de Romanos. Jesus vai dar todas as instruções, vai falar de todo o processo, como funciona o reino de Deus e como funciona a salvação. Ela é progressiva, tem uma série de coisas para ir aprendendo, e como a gente deve proceder para lidar com quem está começando, para quem negar com quem é mais do que nós, e por aí vai. Está tudo aqui. Então, agora, com essa introdução que eu fiz, eu quero estar trabalhando com os irmãos a ira de Deus no tempo da graça. Nesse contexto que vamos falar, amém? Nesse contexto que nós fizemos, vamos falar. A ira de Deus, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do céu. Primeiro ponto. A ira de Deus se manifesta do céu em todo o tempo, enquanto a terra existir. Eu queria que tivesse escrito: a ira de Deus se manifestou, né? Olha lá. Do céu se manifesta a ira de Deus. Eu gostaria que tivesse escrito: do céu se manifestou a ira de Deus, como parece que a gente ouve certa teologia aí, certo? Eu gostaria. Você não gostaria? Que tivesse escrito assim: do céu se manifestou a ira de Deus. Seria tão bom, né? Mas está escrito isso? Está escrito: dos céus se manifesta a ira de Deus. Ele começa o livro de Romanos falando isso. E Jesus manda ele escrever. Escreve para o pessoal que do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vamos trabalhar isso aqui. Mas do céu se manifesta a ira de Deus. Isso é todo dia. Amém? Veja o Salmo 7. Dá para pôr aí Salmo 7? Salmo 7, versículo 11. Mas alguém vai dizer: isso está no Velho Testamento. Sim. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. No texto aqui, quer ver o versículo
dizendo, sabe, torna louco, eu quero achar onde que está escrito. Entende pelas coisas que foram de modo que os homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido, ele vai falar do não acho o texto aqui, mas dentro desse texto aqui vai ter um versículo que está, e eu não quero perder muito tempo procurando, mas vai estar escrito que vai falar sobre os atributos invisíveis de Deus. Claramente se conhece, né? Ó, visto que Deus não está. Aqui, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Amém, meus irmãos? Versículo 20 fala dos atributos versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. O que é um atributo? Por que a gente precisa dar uma paradinha e falar sobre atributo? Porque se eu não tiver uma ideia, não saber o que significa atributo, como é que eu vou entender a ira de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo? Atributo é aquilo que é a essência de Deus. Por exemplo, eu consigo praticar a palavra de Deus quando Ele diz, né, lógico, pela graça do Espírito Santo, eu consigo amar o meu próximo, amém? E Jesus falou que a gente pode fazer isso, que nós devemos fazer isso, amar o próximo, o segundo grande mandamento. Só que a gente consegue fazer pela graça e misericórdia de Deus, mas nós não somos amor, somos? Mas Deus é amor. Aí dá para compreender a ira de Deus. Por quê? Os atributos invisíveis. Qual o outro atributo de Deus? A ira de Deus no tempo da graça. Se existe, a graça não mudou Deus. Amém? A graça não muda a Deus. O tempo mudou, o oferecimento da graça por misericórdia, mas não mudou Deus. Porque um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda. Então o mesmo Deus do Velho Testamento, da Velha Aliança, é o mesmo da Nova Aliança. Amém? Agora, a ira de Deus, ela se manifesta todos os dias. Agora, na essência do ser de Deus, veja Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Olha como que é o ser de Deus e como que essa ira se acende. E por que ela se acende num processo automático dentro do ser de Deus. E que faz parte do amor de Deus. Tem que trabalhar. Se Deus é amor, Ele é justiça também. Amém? Em Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, olha como que Deus reage. Como funciona essa ira de Deus? Dá para a gente perceber como funciona. Tu és, capítulo 1, versículo 13 de Abacuque, parte A. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Então, se tem alguma coisa que Deus... Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a vexação, aí está a vexação, né? Não podes contemplar. Ou seja, para que a gente consiga compreender, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós precisamos compreender que Deus é imutável e tanto na velha aliança como na nova aliança, Ele continua do mesmo jeito. Ele não pode ver,
Ele não pode ver uma criatura, uma das criaturas dele, fazendo um mal entre elas. Ele não suporta a opressão. Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Como que surge a impiedade nesse contexto? Primeiro, o homem pensa num Deus que ele quer que seja aquele Deus. Ele detém a verdade pela mentira. Quando eu creio num Deus que eu penso que é e não o que ele diz que ele é, automaticamente eu estou praticando a impiedade. E conforme eu penso o que ele é, e eu tomo essa atitude, eu estou tomando o lugar dele. Então estou praticando a impiedade. Automaticamente eu passo a ser injusto com o meu próximo e praticar injustiça. Vocês não estão entendendo isso? Estão compreendendo bem isso, irmãos? É isso que o texto fala? Olha lá. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. É indesculpável, daí vai falar que é indesculpável e tal, e é indesculpável. Se a gente analisar, a ira de Deus é justa. Porque como pode alguém, mesmo que não tenha ouvido nada sobre Deus, não reconhecer que o Deus não é um pedaço de pau, não é um bezerro, não é uma vaca, não é uma árvore, não é possível. Quando a pessoa passa, e agora eu estou falando de uma idolatria, aí está falando da idolatria nesse sentido, porque na época eles se baseavam na mente deles, segundo a mente carnal deles, e tomavam as suas decisões como que Deus era. Só que Deus se revela na natureza para eles, para nós, para todos nós. Então, do céu, a ira de Deus se acende. Como pode você estar vivendo num ambiente sendo adorador, porque não há alguém que não adore alguma coisa? O ser humano tem isso, Deus colocou esse espírito para adorar. Ele tem que adorar, nem que seja um pedaço de pau, mas ele tem que adorar. Mas você vai adorar um pedaço de pau olhando para tudo que foi criado, olhando para o seu próximo. Então é indesculpável. Quando isso acontece, algo toma o lugar de Deus na minha e na tua vida, no nosso entendimento. Amém? Visto que de Deus se pode conhecer. Quando algo toma o lugar de Deus no conhecimento, automaticamente eu vou estar ferindo os dois princípios de Deus, praticando a impiedade com relação a Deus e com o meu próximo. Agora vamos saber quem são esses ímpios. Aí eu convido os irmãos para a gente estar lendo o Salmo 50, para a gente estar entendendo bem o que é aqui no Salmo 50. Para os irmãos terem uma ideia do que é esse evangelho, do Jesus que é a palavra de Deus e que agora chama o apóstolo Paulo para falar sobre salvação e falando da própria Bíblia inteira sobre essa questão da salvação. Salmo 50. Eu vou ler no meu aqui, que estou mais prático aqui. O Salmo 50. Então, veja que Jesus, ele comissiona Paulo para falar sobre salvação no livro de Romanos. E aqui entra, nesse trechinho, nesse pedacinho, a verdade, a palavra se entrelaçando de uma forma que não tem jeito de você não ver Jesus e o poder de Deus e a ira de Deus e a salvação de Deus e o amor de Deus, tudo funcionando de forma fechando as duas alianças. Veja o Salmo 50. O Deus poderoso
Para a gente saber quem é o ímpio, a injustiça, a salvação de Deus. Nós vamos ver tudo aqui, amém? O Deus poderoso, o Senhor, fala e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião, perfeita em formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome, e a grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança, Velho Testamento, com sacrifícios. E os céus anunciam a sua retidão. Meu Deus. Os irmãos estão compreendendo bem isso? Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Deus, o teu Deus, testemunharei contra ti. Não te repreendo pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos seus currais, pois meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e é meu tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo que nele há. Como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Meu Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos. Cumpre a aliança que nós firmamos. E invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Oh, glória. Agora ele vai falar quem são esses ímpios que depois ele abandona. Fala, você quer ficar assim? Então fica. Ao ímpio, porém, diz Deus. Agora nós podemos prestar atenção aqui bastante, porque embora está falando no Velho Testamento, o apóstolo Paulo agora está falando de impiedade no livro de Romanos. E Jesus cumprindo o que nós não podíamos cumprir. Mas a ira continua. Glória a Deus. Como que é? Qual a característica do ímpio? Dentro ou fora da igreja? Dentro ou fora da igreja? Dentro de Israel ou fora de Israel? Não interessa. Ele está pregando aqui para gentios e israelitas. Hoje está pregando para nós, que estamos aqui convertidos, e para quem não é convertido. Qual a característica de um ímpio? Ao ímpio, porém, diz Deus. E agora o bicho pega. Você vai prestando bastante atenção, que você vai ver como está a situação da igreja, e aí toma suas decisões, em nome de Jesus. Ao ímpio, porém, diz Deus: que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consente com eles. Consente-se com eles. Tem parte com os adúlteros. Usas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Duro, né? Assentas-te a falar contra o teu irmão e falas mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas, olha o pensamento aí, que eu era como tu. Eu, porém, te repreenderei e tudo porei à tua vista. Vai chegar esse dia. Amém? Esse dia vai chegar. Deus continua imutável, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre.
Passarão a terra e os céus, mas essas palavras não passarão. Há um juízo de Deus. A terra é maldita e está sobre a ira de Deus. É disso que está falando aqui em Romanos. Ouvi isto. Agora veja que há um grupo de pessoas, aqui no texto também está falando de um grupo de pessoas e um outro grupo de pessoas. Os homens que fazem isso e os que... Ouvi isto, vós que esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Deus é amor. Amém? Deus é amor. Você vai ver que isso aqui, olha, para alguém perder a salvação, meu Deus, porque com tudo isso, o apóstolo Paulo está falando, não vamos esperar cair no abandono de Deus. Amém? Por isso o livro de Romanos vai tratar de todas essas questões, desse processo progressivo de justificação, santificação, regeneração, né? Aquele que oferece sacrifício, é um grupo de pessoas. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorifica. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Glória a Deus. Agora eu quero convidar os irmãos para a gente estar vendo dois momentos. Nós vamos dar continuidade depois desses estudos aqui, mas eu quero convidar os irmãos para a gente ver, comparar a ira de Deus no Velho Testamento com um intercessor, e a ira de Deus e o amor de Deus operando na Nova Aliança, no Novo Testamento, sobre um libertador. Na Velha Aliança, um intercessor e libertador, Moisés. E na Nova Aliança, um intercessor e libertador, oferecendo salvação, intercedendo por nós, que é Jesus Cristo. Êxodo capítulo 32. E aí nós vamos estar partindo para o encerramento, mas só para a gente ter a noção desse Deus irado, Deus que tem ira contra o pecado, e a nossa condição de pecador, que a ira de Deus é proporcional ao pecado que habita no ser humano. Glória a Deus. Êxodo capítulo 32 diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão, sacerdote, viu? Hoje cada um de nós é sacerdote. E lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão. O povo queria um Deus conforme ele queria fabricar e conforme ele queria fazer, amém? Dá para a gente ir contextualizando isso com o nosso tempo, não? Dá para a gente pensar nisso? Nossa teologia que vão surgindo, amém? Um Deus conforme a gente gosta, né? A gente quer, Deus é amor, então não precisa fazer nada, você pode, né? Deus está aí para te levantar se o mundo te fizer cair. Glória a Deus! Glória a Deus, diabo. E glória a Deus o quê? Disse-lhe Arão: tirais os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro, que está, parece que eu estou vivendo isso nas suas orelhas, e o trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Glória a Deus. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O Deus que te salvou é esse que vai
leva isso aqui para casa, aí você passa lá, leva e tal. Não precisa pregar salvação, vamos pregar que você vai sair daqui curado, resolvido, né? Sem problema financeiro, problema sentimental, só alegria. Basta que você leve esse negócio para casa aqui, esse bezerro de ouro, fica tudo certo. E nós vamos, né? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Só vive de festa, alegria. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica. Aleluia, glória a Deus, vamos louvar. Depois o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para farrear. Só alegria. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram um sacrifício e disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Esse é o Deus do Velho Testamento, imutável. Então eu farei de ti uma grande nação. Agora vem o intercessor. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de dizer os egípcios, para mal os tirou, para matá-los no monte, para destruí-los na face da terra? Por quê? Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda essa terra de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então, o Senhor se arrependeu. Ele não é filho do homem para que se arrependa, amém? Ele se arrependeu aqui, ele ouviu um coração contrito, ele não aguenta, amém? Como houve um intercessor, tem intercessor aqui, não? Glória a Deus. Então o Senhor se arrependeu do mal que se dissera que havia fazer ao seu povo. Glória a Deus. Então a ira de Deus do Velho Testamento. Vamos voltar agora para Romanos. E eu quero estar encerrando. Vamos voltar com uma aplicação. A ira de Deus no tempo da graça. A ira da velha aliança nós vimos, no versículo 32. Agora vamos ver a ira no tempo da graça. Vamos descobrir a justiça de Deus. Romanos 5:8. Por isso que hoje nós estamos falando sobre essa primeira entrada do apóstolo Paulo com o livro de Romanos, explicando a ira de Deus, a condição pecaminosa do ser humano e quem Deus é, como Ele age, quem é os seus atributos e como funciona essa questão da impiedade praticada contra Deus, que automaticamente faz com que o inferno entre os irmãos, entre as criaturas, contra o próximo aconteça. Ele fala tudo isso. E a ira de Deus fica sobre aqueles que estão nessa prática, amém? Aqueles que estão nessa prática ainda, dentro ou fora da igreja, mas Deus prepara uma solução, como Deus, o amor de Deus é justamente
aí, onde ele envia agora Jesus para cumprir aquilo que nós não poderíamos, não tínhamos condições de cumprir, e agora ele oferece essa graça. Essa graça não muda Deus, Deus continua imutável, mas essa graça permite, por uma ação do Espírito Santo que passa a habitar na vida daquele que crê e que passa a andar por fé, condições dele vencer esse pecado. Na vida desses, a ira de Deus é aplacada por intermédio de Jesus Cristo. E é essa a pregação do Evangelho. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho para aqueles que não sabem disso. Porque Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. E aqui eu encerro. Olha como é que funciona a ira de Deus e o amor de Deus, através de Jesus Cristo pela graça. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É versículo 8 e 9. Então, qual versículo é esse? Como agora, versículo 9, né? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira. Glória a Deus! Não dá para dar um glória a Deus mesmo daqueles. Como agora nós somos justificados? Você entendeu a carta de Paulo? Você entendeu a salvação que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? A ira de Deus e o amor de Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue. Ele não bebia sangue de bode, não quero saber disso, não tem jeito, não vai ter jeito, com sangue de bode não vai resolver o problema. Então, eu vou habitar no meio de vocês e vou condenar o pecado na carne, vou aplacar minha ira por amor de vocês, mas vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que crer no Evangelho que é o poder de Deus para a tua salvação. Como agora fomos justificados, porque Ele veio, habitou entre nós e pagou o preço do sangue humano, que aplaca a ira dele desde a criação do mundo contra a humanidade, que não pode, não tem jeito. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, que ressuscitou, seremos salvos da ira de Deus. Aí eu encerro aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Com esse entendimento, nós vamos prosseguir, amém? Os próximos, agora aquilo que Deus, o que Jesus vai falando para a gente fazer agora aqui no livro de Romanos, nós vamos aprendendo a conviver, vivendo em comunidade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, em nome de Jesus, amém? Você compreendeu bem essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pastor.